Olá, amigos, tudo bem? Boa tarde. Laércio Gasparello, pastor Laércio, falando aqui, deixando mais uma reflexão aos nossos corações. Hoje, no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 13, fala sobre o caminho de Emaús. Diz assim: nesse mesmo dia iam dois deles para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 60 estádios. Iam falando entre si de tudo o que havia sucedido. Indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, de sorte que não o conheceram. Então Jesus perguntou: que palavras são estas que caminhando trocai entre vós? E eles pararam entristecidos. Um deles, cujo nome era Cleopas, perguntou-lhe: és tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nesses dias? Perguntou ele: quais? Responderam ele: as que dizem respeito a Jesus de Nazaré, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele que redimisse a Israel. Olha que interessante, querido. A Bíblia diz que Jesus, quando instruía seus discípulos a respeito da sua morte, Jesus falava que ressuscitaria ao terceiro dia, que voltaria para buscar eles. Jesus falou para eles: olha, fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Jesus falava de ser revestido do Espírito Santo. E a Bíblia diz que no terceiro dia da morte de Jesus, dois seguidores de Jesus, dois discípulos de Jesus, caminhavam de Jerusalém para Emaús, uma aldeia, um vilarejo que tinha distante de Jerusalém. E a Bíblia fala que esses dois homens iam conversando no caminho e iam falando justamente da morte de Jesus. O curioso, querido, é que a Bíblia fala que eles falavam de Jesus como alguém simplesmente que morreu e acabou a história, como qualquer um outro ser humano qualquer. Isso fica evidenciado porque quando a Bíblia diz que Jesus se aproxima deles, já ressurreto, Jesus começa a caminhar com eles. Primeiro, os olhos deles estavam vendados, figurativamente falando. Eles não enxergaram que era Jesus. A Bíblia diz que eles não reconheceram Jesus. E Jesus pergunta: olha, o que é que vocês estão falando? A Bíblia fala que eles pararam assim entristecidos. E questiona, fala: poxa, você é o único viajante que não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Estamos falando de Jesus de Nazaré, que foi profeta, olha, passado, foi profeta, poderoso em obras diante de Deus e do povo. Aí eles falaram para Jesus, olha, nós esperávamos que fosse ele que redimisse Israel, que libertasse Israel. Olha que interessante, queridos, porque a Bíblia diz que eles não reconheceram Jesus. E conversando com Jesus, eles colocaram Jesus como passado. É típico aquela pessoa que deposita toda a confiança em alguém, deposita toda a expectativa, toda a esperança numa pessoa e de repente essa pessoa falha, essa pessoa não faz aquilo que eles pensavam que seria feito. Eles deixam isso muito claro quando eles falam para Jesus, falam de Jesus, falando: olha, ele foi profeta, ou seja, então não é mais, porque é passado. Olha, nós esperávamos que fosse ele que redimisse Israel, então não espera mais, porque é passado. Queridos, essa nossa reflexão de hoje é muito interessante, porque serve para mim e para você que é cristão já. Sabe por quê, queridos? Porque esses dois cidadãos eram cristãos, eram homens que andavam com Jesus. Ou seja, não era gentil, eram pessoas que já acreditavam em Jesus. E muitas vezes, queridos, a maior parte das pessoas que não acreditam de fato e verdade em Jesus estão aonde? Dentro das igrejas. Pasmem, isso que é horrível, dentro das igrejas. Quando a Bíblia fala, querido, aqui, está falando com duas pessoas que andaram com Cristo. Então, às vezes você até vai na igreja, às vezes você se tornou um religioso,
Às vezes você até participa de eventos, de trabalhos, de ministérios, mas na hora, querido, de exercer de fato e verdade a fé em Jesus, você duvida. E como que você duvida? Quando você começa a tomar atitudes precipitadas pela sua cabeça, quando você se desespera, quando você se entrega, você está mostrando que você não confia em Jesus o suficiente para Ele mudar a tua história. A Bíblia diz que aqueles homens, evidentemente, depositavam muita fé em Jesus, porque o papo deles era esse, eles ficaram muito decepcionados com a morte de Jesus. Então eles depositaram expectativa em Jesus. Quando eles falam, nós esperávamos que fosse Ele, eles estão dizendo, nós depositávamos todas as nossas expectativas nele, e Ele nos decepcionou porque Ele morreu. Querido, será que nós não estamos indo para Emaús? Para pensar na tua vida. Será que você não está caminhando para Emaús em vez de ficar em Jerusalém e ser revestido de poder? Não é? Porque veja só, a partir do momento em que você se depara com situações difíceis, com problemas difíceis, com muita dificuldade na tua vida, e você se desespera a ponto de buscar aliança com gentios, com ímpios, a ponto de fazer loucuras, a ponto de cometer atos assim repugnantes, enfim, você está demonstrando que você não confia em Jesus. Se você um dia entregou a sua vida a Cristo e você disse, olha, eu acredito, eu deposito toda a minha esperança, minha fé, minha crença, eu entrego a minha vida, querido, então você tem que continuar acreditando até o fim, independente da situação que você passa. Porque a promessa dele é o quê? Eu vou, mas não vos deixarei órfãos. Eu vou, mas não vos deixareis órfãos. Outra promessa dele, eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Outra promessa dele, eu vou para meu Pai, mas tornarei a vós. Ou seja, Ele está com você, queridos, você não está conseguindo tocá-lo, palpá-lo, mas Ele está com você, Ele está comigo, Ele está com a gente, Ele está conosco. Então, pensa bem, porque de repente você, mesmo estando na igreja, mesmo sendo uma pessoa até frequente, quem sabe um obreiro, se não um líder, um pastor, não sei, querido, você pode estar caminhando para Emaús. E a ordem dele foi, fica em Jerusalém. Sabe, querido, se fortalece, se enche da presença dele. Porque eu entendo aqui que o caminho de Emaús, primeiro, é um caminho de escuridão. Por que de escuridão? Porque quando Jesus se aproxima daqueles homens não conhecem Jesus, eles não conseguem enxergar a pessoa de Jesus. Então, quando você começa a perder a visão espiritual, perder a visão de longo alcance, de que dias melhores virão, de que coisas melhores virão, perder a visão de que, olha, Senhor, eu estou aqui agora, mas eu vou chegar lá onde eu quero, no meu alvo, no meu objetivo. Quando você perde essa visão, querido, você está caminhando para Emaús. A Bíblia diz que eles falam de Jesus como passado, Jesus foi profeta. Quando você começa a ter a presença de Deus simplesmente no que está escrito aqui dentro, você limita a presença de Deus na tua vida. Porque aconteceu com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Moisés, com Jó, com Josafá, com Ezequias, com Davi, com Salomão, com os discípulos. Aconteceu tantas coisas grandes, mas a vida continua, Jesus continua fora aqui do que está escrito na Bíblia, agindo perpetuamente, hoje e sempre. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que ele está agindo, mesmo não estando relatado aqui a história do Laércio, do João, da Carla, do José, do Serafim, sei lá de quem, coloque seu nome aí, mesmo não estando escrito o teu nome aqui, Jesus está agindo na tua vida.
Então, volte, querido, você está indo para Emaús. Emaús é um caminho de decepção, de coisas passadas. Jesus fala assim, olha, a Bíblia diz, aquele que está em Cristo, nova criatura é. A Bíblia diz, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se faz novo. A Bíblia diz, eis, eu faço uma coisa nova todo dia, cada dia. Deus tem feito coisas novas e coisas grandes, coisas novas estão acontecendo na minha e na sua vida. Então não fique olhando para Jesus, falando de Jesus como um Jesus do passado, porque Ele é presente e Ele é futuro também. O caminho de Emaús é um caminho que te leva só para o passado, e você tem que olhar para frente, para o seu futuro, que vai ser um futuro brilhante, eu tenho certeza disso, em nome de Jesus. A Bíblia fala também que eles responderam, olha, nós esperávamos, ou seja, eles tinham esperança de que Jesus redimisse Israel. E quantas vezes é assim, que você fala, eu fui na igreja 1 ano, esperava que Deus fizesse, estou na igreja há tantos anos, esperava que Deus fizesse, meu casamento está assim, eu esperava que Deus fizesse, minha vida financeira está assada, eu esperava que Deus fizesse, meu relacionamento com meus filhos está assim, eu esperava que... Querido, se você esperar, você não espera mais. Querido, diga, olha, a minha vida financeira está ruim, está quebrada, mas eu espero em Deus, Ele vai mudar a história. O meu casamento está uma ruína, não sei o que, eu espero em Deus, Ele vai mudar a história. A minha vida emocional está assim, espero em Deus, Deus vai mudar minha mente. Querido, espere em Deus. Espere em Deus, Deus sabe o que vai fazer. Aí você pode me dizer, pastor, mas e se não acontecer? Se não acontecer, Ele tem outras coisas melhores para você. Mas eu divorciei, porque, querido, se não teve jeito, houve razões, Deus vai preparar o melhor para você. Mas eu perdi o emprego, Deus vai preparar o melhor para você. Mas a minha cabeça está confusa, Ele vai clarear a tua mente. Mas Ele vai fazer alguma coisa acontecer. Ele vai fazer. Então jamais diga, olha, nós esperávamos, eu esperava, porque esperava é passado. Passado, a própria palavra já diz, passou, já foi. Vivo hoje. Projete o amanhã, mas vivo hoje. Olha, eu espero em Deus que hoje Ele vai mudar a minha história. Se Ele não mudar a minha história, eu espero em Deus que amanhã Ele mude. Eu espero em Deus que o mês que vem, que o ano que vem Ele mude. Mas nunca diz, olha, eu esperava. Porque se você esperava, você não espera mais. É passado. Então acredite que Deus vai mudar a tua história de hoje para frente. Não de hoje para ontem, porque o ontem já foi. Então, querido, é um perigo. Se você estiver dizendo, olha, eu esperava, você está indo para Emaús. E a ordem fica em Jerusalém. Então você está indo na contramão, você está indo em direção oposta àquilo que Deus tem para a tua vida, aquilo que Deus tem para a tua história. Então, pensa nisso com todo carinho. Pensa nisso. Pensa, será que eu não estou caminhando para Emaús? Eu vejo Emaús como um caminho de cegueira espiritual, você perde a visão espiritual. Eu vejo Emaús como um caminho de passado. Você começa a dizer tudo no passado. Eu já tive isso, eu já fui isso, eu já fui saudável, eu já fui bem financeiramente, eu já fui... Queridos, você pode ser hoje, você pode ser amanhã, melhor do que você foi ontem. Então eu vejo Emaús como um caminho do passado. Eu vejo Emaús como um caminho de alguém que não tem mais expectativa de nada, que não tem mais esperança. Porque a Bíblia diz, olha, aqueles homens falam assim, nós esperávamos que fosse Ele. Querido, você não pode olhar para a pessoa de Jesus dizendo, eu esperava que Ele pudesse fazer alguma coisa para mim. Porque se Ele ouvir você falar isso, Ele vai falar, bom, então você não acredita mais. Então diga sempre, eu espero que Deus mude a minha história. Eu espero que Deus mude essa situação. Porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. As Escrituras dizem que Deus, Ele é capaz, querido, de fazer infinitamente mais do que eu preciso, do que eu peço, do que eu penso, do que eu idealizo para a minha vida.
Presta atenção nisso. Faz uma retrospectiva da tua vida. Olhe para dentro de você e diga se você está em Jerusalém ou se você caminha para Emaús. Se você estiver caminhando para Emaús, presta atenção na ordem dele, fica em Jerusalém, ou seja, fica na presença dele, se fortalece, se reveste de poder, de autoridade, porque ele é presente na tua vida. Pode não estar parecendo, mas ele é presente na tua vida. Pode as coisas estarem de ponta cabeça, mas ele é presente na tua vida. E a hora que ele colocar as mãos, será por uma mudança tão radical, tão brutal, tão surpreendente, que você vai dizer, puxa vida, esse meu Deus, ele é poderoso. Amém? Que Deus te ajude a esclarecer para você e a mostrar qual caminho você está seguindo. Se você está em Jerusalém ou se você está indo para Emaús. E que Ele te ajude a voltar para Jerusalém, porque a Bíblia diz na sequência do texto que na hora de cearem junto, de comerem junto, Jesus partiu o pão, aí os olhos dele, a mente deles se abriram e eles viram que era Jesus. Que você possa ver Jesus nos momentos que você estiver tão necessitado, tão decepcionado, tão desacreditado, que Jesus se apresente para você e que você, ao vê-lo, reconheça que Ele é um Deus vivo e que você fique em Jerusalém, ou seja, fique na presença do grande Rei, do grande Deus. Beijo, fica com Deus.